Olá, como estão? Espero que bem. Muito bem, hoje eu vim aqui falar sobre a filosofia clínica e a sua autonomia, a sua independência completa, absoluta, sua validade terapêutica a partir de si mesma. Eu sempre defendo isso, que ela não deve nada para nenhuma outra terapia, para nenhuma outra forma terapêutica, seja na linguagem, seja no conhecimento, seja na percepção do fenômeno humano. Ela é completamente autônoma das outras terapias. E o que faz eu afirmar isso? O que faz eu dizer que a filosofia clínica não depende de nenhuma outra, não deve nada a nenhuma outra e tem sua autonomia, sua emancipação, sua validade prática terapêutica a partir de si mesmo? Fundamentalmente, o conceito de singularidade. A filosofia clínica, eu afirmo, e vou mostrar para vocês aqui hoje por quê, eu afirmo que a única terapia das existentes até hoje que dá espaço para o singular, para o irrepetível, para aquele que é único em si mesmo e que não necessita nada exterior a ele para compreendê-lo melhor, que não necessita de nenhum padrão exterior para compreendê-lo ou compará-lo com alguma outra coisa, que só tem validade na comparação de si consigo mesmo. Isso é o singular em filosofia clínica, irrepetível. Aquilo que aparece de forma estrutural na filosofia clínica, compreensão da estrutura interna da filosofia clínica, é irrepetível, é incomparável, não necessita e ofende e afronta a singularidade qualquer conceito fora dela para tentar compreendê-la, entre aspas, melhor. Então, o conceito de singularidade em filosofia clínica é o conceito que dá à filosofia clínica sua validade epistemológica, terapêutica, emancipatória, autônoma e absoluta, no sentido de estar fora das outras terapias. Esse é o conceito de singularidade. E a filosofia clínica, em sua terapêutica, é a única, afirmo, que dá espaço a essa singularidade e defende essa singularidade assim como ela aparece na terapia, do início ao fim do processo terapêutico. Nenhuma outra terapia faz isso. Isso eu afirmo para vocês. Sou estudioso de outras terapias, sou terapeuta da filosofia clínica e fui usuário de várias outras terapias, do qual eu passei na minha vida, porque desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui a terapeuta, sempre procurei a terapia em outras linhas terapêuticas antes de eu entrar para a filosofia clínica. Então eu afirmo para vocês que a filosofia clínica, na sua prática terapêutica, é a única terapia autônoma que tem validade emancipada, que defende a singularidade, dá espaço, reconhece a singularidade, defende essa singularidade do início do processo terapêutico ao final dele. Por que eu estou dizendo isso? Em função de eu ser convidado para dar uma aula no Instituto Zêndico de Filosofia Clínica, em Chapecó, eu dei uma turma no mês passado sobre filosofia para a filosofia clínica. Uma das disciplinas foi comigo. E no final da turma pediram para eu fazer uma comparação, né, entre a filosofia clínica e outras terapias e qual o diálogo que poderia ter entre filosofia clínica e outras terapias. Eu sempre afirmo que não há diálogo possível da filosofia clínica frente às outras terapias, porque ela é autônoma, não deve nada a outra, e qualquer coisa das outras que adentrarem a metodologia da filosofia clínica para tentar melhorar, entre aspas, a compreensão do outro, contamina a metodologia da filosofia clínica e já não é mais filosofia clínica porque ofende a singularidade, afronta a singularidade. Qualquer coisa que afronte o singular já está fora da metodologia terapêutica da filosofia clínica. O que pode afrontar o singular? Prejuízos do terapeuta ou da metodologia ou de teorias fora da pessoa singular para tentar explicá-la melhor. Julgamento de valor, normatividade, normalidade, qualquer dessas coisas que se coloca no processo terapêutico já contamina a visão do singular, daquilo que é irrepetível, porque estamos tentando colocar coisas e padrões
fora da pessoa. Explicações filosóficas, sociológicas, antropológicas, médicas, psiquiátricas, psicológicas, perfis, transtornos, diagnósticos. Já saímos da filosofia clínica. O terapeuta da filosofia clínica que usar de qualquer procedimento, técnica exterior à metodologia, seja qualquer outra explicação do fenômeno humano, já perturba o singular, já nubla a perspectiva daquilo que o outro é a partir de si mesmo. Então, tentando fazer essa comparação, bom, vamos ver em que pontos essas outras terapias convergem com a filosofia clínica, que mal tocam e depois já se separam. Então, tentando responder a essa questão que eu afirmo, que a filosofia clínica não deve nada a nenhuma outra e que não há diálogo possível entre filosofia clínica e qualquer outra terapia, porque o diálogo que for possível, se é que for possível, ele é muito efêmero, porque logo as outras terapias, vou mostrar agora, de alguma forma, em algum ponto do seu processo terapêutico, saem do singular e vão para padrões, teorias, conceitos prontos, tentando trazer de fora outras coisas para tentar elucidar ou tentar melhorar, entre aspas, a compreensão do singular. A filosofia clínica não faz isso. Nenhum ponto do processo terapêutico. Toda a validade do processo terapêutico se dá a partir do outro, a partir da sua singularidade. E para fazer essa aula, né, que os alunos pediram, eu recorri a um livro que eu já falei aqui em outros vídeos, um livro muito interessante, que eu vou aqui botar, eu fiz uma tabelinha para poder fazer aula e vou apresentá-la aqui para vocês, falando, né, sobre ela. Não vou mostrar no vídeo, porque também no podcast não dá para ver, mas eu vou falar. E o livro é La Invenção de Transtornos Mentais, Escutando ao Fármaco ou ao Paciente, que é do Héctor Gonçalves Prado e Marino Pérez Álvares. São dois psicólogos catedráticos, estudiosos, práticos da psicologia, pessoas com autoconhecimento prático e teóricos sobre a psicologia. Escreveram um livro de 600 páginas, né, tentando a invenção dos transtornos mentais, escutando ao fármaco ou ao paciente. Ou seja, aqui no próprio título, eles já dizem que há um desvio da escuta. Sai do paciente, que eles chamam de paciente, que para nós seria o partilhante ou o singular. Eles já advertem no título, né, que há uma escuta desviante. Quando estamos ouvindo o outro, já estamos tentando ouvir aquilo que vai levar a um tratamento farmacológico. Aqui, nesse livro, principalmente isso. E esse desvio é um desvio que afasta a terapia do outro e aproxima de outras fontes ou de outros interesses, sejam epistemológicos, financeiros, sociais ou políticos. Essa é a denúncia desse livro. E, uma parte grande desse livro, eles trazem o que eles chamam aqui do sistema de tratamentos psicológicos historicamente dados. Não, eles vão trazer um grupo ali de sistemas de tratamentos psicológicos e vão esmiuçar parte desses grupos entre objetivos, práticas, estatuto, um monte de coisa. Eles vão fazer um trabalho ali bem sistemático sobre cada um desses grupos historicamente dados, apresentados e que são vigentes até hoje. E eu vou aqui lê-los, não totalmente como eu fiz na aula, porque a aula, né, tínhamos tempo para isso, mas eu vou passar por alguns elementos, alguns tópicos dessa tabela e desses tratamentos, para mostrar aonde que a filosofia clínica se distancia e por que ela continua sendo autônoma, sendo emancipatória e tendo validade em si mesma através desse conceito da singularidade. Então, vamos a essa tabelinha aqui. O primeiro sistema de tratamento psicológico que coloca aqui os autores é a psicanálise e psicoterapia psicoanalítica. Né? Eles contam a história dela, falam, né, desde da contraperspectiva neuropatológica, fundamentalmente freudiana. Né? Havia alterações funcionais sem haver alterações físicas, então, quer dizer, a explicação biológica não podia dar conta dessa explicação, eles colocavam isso, né? Então, as condições sociais entraram dentro desses acontecimentos para explicar a vida. Freud,
né? Freud foi um revolucionário, embora sendo ali pupilo de Charcot, né? Trabalha com o cérebro, né? Um neurocientista, né? Freud não aceitava a biologia e a medicina como explicação das questões do ser humano. Então ele foi um revolucionário aqui nesse sentido, né? Então ele resolveu fazer teoria baseada na parte mental, ou biográfica, ou social das pessoas, e não na sua parte biológica. E ali ele fundou basicamente 4 teorias que depois viraram várias psicologias: a da pulsão, o eu, o objeto e a identidade. A partir disso, né, ele foi tentar compreender os conflitos inconscientes e desenvolvimentos desses conflitos que estão presos, retraídos, recalcados no inconsciente, na psique humana, tentando ajudar o paciente a alcançar o maior entendimento de si, né, nas relações com os outros, através de uma cura, né, dessas pulsões, esses conflitos inconscientes. Só que a partir daí, qual é o momento em que Freud se destaca da filosofia clínica? A filosofia clínica, na verdade, se destaca de Freud, é quando ele faz teorias morais, ontológicas e sociais do ser humano. Para explicar o singular, ele traz teorias de fora. Isso foi revolucionário na época, porque ele estava contestando a biologia, né, e a medicina. Então foi um passo importante para as outras terapias se estabelecerem a partir de Freud. Mas também dentro do momento histórico que ele tinha, da sociedade que ele vivia, obviamente que ele procurou nessa sociedade, nas características sociais do momento histórico que ele vivia, explicações universais sobre esse ser nessa sociedade que era dessa forma. Uma sociedade opressora, uma sociedade de recalques, uma sociedade de obrigações e deveres, né? Muito parecido com a descrição da sociedade Foucaultiana. Freud foi a essa sociedade procurar as explicações do singular. Quando ele faz isso, ele já traz teorias e traz explicações fora do singular. Em vez de ele parte do singular, sai do singular, vai no social, volta para lá para tentar ler o inconsciente com suas teorias psicanalíticas. Essa saída do singular para trazer teorias explicativas sobre essa pessoa é um desvio para a filosofia clínica do singular. A filosofia clínica não faz desvio, ela se mantém sempre no singular, independente. Conta-se a representação de mundo social que a pessoa tem, mas não como essa sociedade objetiva, como se fosse uma sociedade com uma leitura filosófica, social, antropológica, psicanalítica, como se fosse uma leitura objetiva, e a partir dessa leitura se faz o encaixe ou desencaixe do inconsciente ou do singular. Na filosofia clínica, aceita a representação de um mundo da pessoa como ela traz, independente como essa sociedade é vista a partir de outras teorias, porque o que interessa é como a representação social do nosso singular. Então aqui a filosofia clínica já se destaca nessa característica, sim? Outro sistema de tratamento psicológico histórico que traz os autores é a psicoterapia fenomenológica e existencial. E aqui a gente se aproxima um pouco mais da filosofia clínica, porque a fenomenologia e o existencialismo aqui dessas psicoterapias é baseado na filosofia existencial e fenomenológica, fundamentalmente de Edmundo Husserl. Então, tentando dar aqui, meio insatisfeito com a psicanálise, com as psicoterapias até então, mais ou menos 1950 por aí, surgem essas psicoterapias fenomenológicas, que vão beber na filosofia, existenciais, né, e tentar compreender um pouco mais esse mundo da vida, esse ser no mundo, vai colocar mais o ser no mundo, né, um existencialismo heideggeriano, né, perdoe-me os heideggerianos, a gente sabe que Heidegger é ontológico e não existencialista, mas é uma leitura heideggeriana a partir de uma lente existencialista para usar os conceitos de Heidegger e de Husserl como uma investigação dessa natureza humana que se coloca frente agora ao terapeuta. Muda-se também um pouco a linguagem, não se fala mais tanto de pulsões, tanto
com os termos psicanalíticos, mas traz essa nova abordagem terapêutica, temas como a ansiedade, a tristeza, a solidão, a angústia, desespero, liberdade, alienação, né, sentido da vida e outras coisas. Então, ela procura enxergar o ser, né, o singular, já dentro do mundo da vida, mais a ver com o singular, mas traz no seu bojo também as explicações, as teorias filosóficas, né, amplas sobre o mundo, sobre uma natureza humana, sobre uma certa forma de viver. Eles distanciam das doenças mentais, o que para nós aproxima da filosofia clínica, que não considera a doença mental como uma entidade, como uma existência, e trazem aqui outras formas de enxergar no vocabulário filosófico o ser humano no mundo, né? Mas só que trazem junto os conceitos de Dasein, de mundo da vida e de outras questões que são próprias da filosofia de forma geral e perdem também a visada do singular, né? Algumas terapias muito interessantes nasceram daqui, como a logoterapia de Viktor Frankl, a Gestalt, a psicoterapia existencial, né? Mas, porém, contudo, todavia, esses vieses filosóficos servem de investigação prévia, antecipada do fenômeno humano ou fora dele para tentar compreendê-lo novamente. Há aí teorias ontológicas, teorias sociais, políticas e morais inseridas na percepção do singular, ou seja, já nubla o singular a partir dele mesmo. Um outro sistema de psicoterapia historicamente dado, vão dizer os autores, é a psicoterapia centrada na pessoa, né? Que aí vem fundamentalmente com Carl Rogers, perto de 1960, e ele tenta dar mais um passo, né? O que para nós a filosofia clínica nos aproxima dessa psicoterapia, que é centrar o sentido, significado, problema que tem a palavra cura, né, na própria pessoa, não mais no terapeuta. O terapeuta é um mediador desse tratamento, entre aspas, para que dar condições à pessoa mesma fazer por ela mesma. Então, ainda usa o termo, não usa mais o termo paciente, traz já o termo cliente, e se chama psicoterapia não diretiva. Rompe esse saber-poder que teria as teorias fora do singular para a explicação e compreensão desse singular. Dá quase todo o poder para o cliente, ao invés do terapeuta ou da teoria ou da sua metodologia. Mas ainda assim, contudo, Carl Rogers, né, sendo uma psicoterapia humanista, ainda ele acredita que há uma natureza humana fundamental, da qual deve ser antecipadamente prevista na epistemologia, né, no conhecimento das questões psicoterapeutas pelo terapeuta. Né? Então, ainda por ser uma psicoterapia mais humanista, centrada no humano, no singular, mas ainda nubla o singular em algumas questões. Né? Mas já nos aproxima bastante daquilo que a filosofia clínica acredita hoje. Né? Que nós acreditamos, sabemos na prática terapêutica, que o terapeuta na filosofia clínica está sempre a reboque do outro, do seu partilhante. E ele que determina a direção, o tempo, o processo, o objetivo e o final da terapia, o sentido, o significado do seu mundo, de como ele se vê, como ele vê o mundo, como ele vê os outros. É a partir totalmente do outro, sem nenhuma teoria externa, que a filosofia clínica percebe o seu partilhante. Um outro sistema psicológico de tratamento dos autores que eles vão botar são as terapias comportamentais e cognitivo-comportamentais. Essas aqui elas estão muito mais comprometidas, aqui se afastam muito da filosofia clínica, né? A filosofia clínica se afasta dela porque elas estão muito mais comprometidas com uma certa cientificidade do tratamento. Eles querem padrões de pesquisa científica, o que eu já afirmo também, que nenhuma terapia, nenhuma relação humana, ética fundamentalmente, terapêutica, ou educadora de alguma forma, pedagógica, educadora de alguma forma, pode ser medida em forma científica. São categorias completamente diferentes. A pesquisa científica se dá a partir de uma relação de sujeito-objeto e não de sujeito-sujeito. E aqui um dos grandes expoentes é o Skinner,
né, com o seu condutivismo, comportamentalismo mecanicista, né, a abordagem cognitiva tenta entender o comportamento interno, intrapsíquico, né, seria para nós a estrutura de pensamento, né? Então aqui essa terapia que está muito em moda hoje também bebeu lá da filosofia de Epiteto, do manual dos 5A de Epiteto, começou com Albert Ellis, que dizia no seu primeiro livro, agradecendo a Epiteto, né, o insight que ele teve sobre uma terapia comportamental cognitiva, que para Albert Ellis também era emotiva, que dizia mais ou menos assim, diz, né, no manual de Epiteto, o estoico, que o que perturbam os homens não são as coisas em si mesmas, mas as opiniões ou crenças que eles têm sobre as coisas. Se muda as crenças e opiniões sobre as coisas, muda a maneira que ele enxerga e sente o mundo, né? Mas ainda se afasta da filosofia clínica demais agora por querer ter um certo verniz científico, né? Ter certos padrões de cientificidade para a explicação antecipada, né, da compreensão do fenômeno humano. Um outro tipo de sistema terapêutico que os autores colocam que são as terapias de família, né, que enxergam os problemas psicológicos ou as doenças, como eles colocam, dentro das relações familiares. Não é um ser que está doente, é uma família, é um grupo, é um sistema. É uma terapia, então, chamada de sistêmica. Bom, a filosofia clínica também é, porque ela considera como a parte mais importante da compreensão do outro, a sua singularidade está na compreensão da sua estrutura interna, que essa estrutura interna ou estrutura de pensamento tem a possibilidade de 30 tópicos que podem ser rearranjados da forma mais diferentes possíveis para cada pessoa. Essa é a sua singularidade em filosofia clínica, a sua compreensão dessa estrutura interna, desse sistema que cada um tem em si e que é irrepetível frente ao próprio irmão gêmeo que viveu junto com essa pessoa durante os mesmos anos e no mesmo ambiente. Então, a filosofia clínica também é sistêmica nesse sentido, por considerar o ser humano como uma estrutura interna, um sistema em movimento, e esse sistema também está em relação com outros sistemas do seu mundo, com outras pessoas que também têm sua estrutura interna. Então, nesse sentido, também a filosofia clínica se aproxima das terapias de família por entender o outro e a sua relação no mundo com os outros e consigo mesmo através de estruturas internas. Porém, não com teorias prévias, né? E muito menos com sentido de doença e cura. Né? Então, é que eles fazem já tipologias de família, tipologias de doenças familiares, já a família equilibrada, a tradicional, a desconectada, a tensa. Então, já tem tipologias que antecipam, né, ou colocam na narrativa do outro coisas que ele não colocou, mas que vêm das teorias que essas terapias trazem. Então, já nublam novamente o singular, já tiram dele toda a sua relevância e a sua atenção. Bom, rapidamente, nem tanto, mas em função do que eu falei nessa aula, essa é uma comparação, digamos assim, geral entre a filosofia clínica e outras terapias. Não vou nem falar da psiquiatria, que a psiquiatria é o oposto contraditório da filosofia clínica, porque a psiquiatria ela nem defende, nem reconhece e nem estabelece nenhuma relação com o singular. Ela só estabelece uma relação com o DSM e com a indústria farmacêutica. A psiquiatria biológica não se interessa em nenhum momento pelo singular, pela sua estrutura interna, pela sua sociabilidade, pelo seu contexto, por nada que venha. Só a narrativa interessa que encaixe no DSM e que isso indique um remédio no qual ele possa receitar. Em 10 minutos ele faz um atendimento, em 1 hora ele atende 6 pessoas em vez de uma, ganha muito mais, é muito mais rentável para o psiquiatra, para a indústria farmacêutica e para aqueles que procuram também uma droga rápida para aliviar seus sofrimentos. A sociedade também pede isso. Sim? Mas nesse sentido, a psiquiatria nem entra, nem raspa o singular. Então por isso que eu nem vou falar dela. As outras raspam, entram
né? Algumas são fenomenológicas e conseguem conceber o ser em sua singularidade como ele é, mas logo em seguida fazem outra coisa com a singularidade. Vão rotular, vão tentar fazer uma teoria, né? Cada vez mais as psicologias estão preocupadas em compreender aquele ser em sua singularidade como ele é. E acredito que muitas estão conseguindo esse primeiro passo. O problema é que o segundo passo em diante já é rotulação, já é perfil, já é conceitos diagnósticos do DSM. As psicologias estão muito vendidas para o DSM, epistemologicamente. A gente não faz nenhum diagnóstico, mas usam a linguagem DSM. Quando essa linguagem cai na mão do psiquiatra, que ele faz, automaticamente vai dar o remédio, né? Então, o psiquiatra é o carcereiro, mas quem leva a pessoa até o cárcere é a psicologia. Muitas estão vendidas para o DSM, né? E enxergam o outro a partir dessas categorias. No primeiro momento, achamos a singularidade, cada um é cada um, também não gostamos dessa sobrevalorização dos diagnósticos, mas no segundo passo já estamos indo para esse lado aí. Então, muitas terapias fenomenológicas, gestálticas, psicoterapias psicológicas, humanistas, elas têm essa preocupação de fazer uma descrição e não interpretação, pelo menos em primeiro momento, daquilo que aparece como característica singular de cada um. O problema é que elas não fazem isso até o final da terapia. É isso que eu digo, a filosofia clínica reconhece, dá espaço, reconhece desde o princípio da terapia e defende essa singularidade, esse reconhecimento até o final. Se por algum motivo um terapeuta da filosofia clínica colocar no meio do caminho uma outra explicação que não seja a própria filosofia clínica que vem do próprio partilhante, já está desviando da filosofia clínica. Por isso que ela não pode fazer diálogos com outras terapias. Porque o que vem das outras contamina a metodologia que dá valor completo, importância completa ao singular, sem nenhuma contaminação de nenhuma teoria e nem do próprio terapeuta da filosofia clínica, que é o seu grande exercício do ser terapeuta. Conseguir ele mesmo não influenciar o outro através dos seus próprios prejuízos e teorias sobre a vida e sobre as pessoas. Nesse sentido, a filosofia clínica não necessita, não é que não necessita, ela será contaminada se ela for se trouxerem para dentro da metodologia e do seu processo terapêutico qualquer outro tipo de teoria que for fora do singular para tentar compreendê-lo. O singular pode trazer. Não, eu me vejo assim segundo a teoria tal. Ele faz o que ele quer, ele pode se ver a partir de qualquer teoria, a partir de qualquer sistema. Ele pode trazer linguagem psiquiátrica, psicanalítica, psicológica para se enxergar a si mesmo. Nós vamos aceitar tudo que vem dele. O que nós não podemos fazer é de nós para ele trazer coisas que não vêm dele, que não vêm do mundo dele, da representação de mundo que ele tem. Isso é contaminar a metodologia. E para que a filosofia clínica mantenha-se filosofia clínica originária, é necessário que o terapeuta não arrede pé da singularidade, daquilo que possa ofender ou afrontar o singular. E é sempre essa a crítica que eu vou fazer aqui. Quando eu falo de... E falo, inclusive, da própria filosofia clínica. Tem filosofias clínicas que já afrontam o singular em algum processo da sua percepção do outro. Já tem filosofias clínicas fazendo isso, trazendo teorias fora ou tentar explicações sociais ou do contexto histórico como para corrigir ou compreender melhor o outro. Mas essas teorias são baseadas em que filósofo, em que sociólogo, em que antropólogo? Como assim? Já é filosofia clínica 95%. Aqueles 5% não é mais filosofia clínica. E eu defendo a filosofia clínica autônoma, emancipada, originária, com validade terapêutica, sem nenhuma intervenção epistemológica, de linguagem, de valor, de norma, de teoria, de nada fora da pessoa que está ali na nossa frente, se apresentando como é. Então, quando eu sou um crítico das outras terapias, é para validar também. Essas terapias são historicamente dadas e não vão acabar, e são ótimas para algumas pessoas, vão precisar mais elas do que a filosofia clínica. Mas eu as uso também para poder explicar que a filosofia clínica tem sua autonomia própria, sua validade epistemológica, metodológica, terapêutica própria, sem dever nada
para nenhuma terapia e nem filosofia existente até hoje. Bom, esse era o recado de hoje. Espero ter esclarecido alguma coisa. Se ficou dúvidas ou sugestões, só colocar no comentário que eu, assim que posso, vou respondendo em próximos vídeos. Se gostaram, deem like. Se quiserem compartilhar, ajuda. O comentário ajuda muito no YouTube. Então, se vocês quiserem comentar qualquer coisa, o YouTube, né, avalia isso como uma interação mais radical entre quem vê o vídeo e quem faz, e dá mais prioridade para divulgar esse vídeo. Então, se quiserem, por favor, comentem e deixem sugestões para fazer mais vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.